Fala galera do Aproveste Pré-IFES, aqui quem fala é o professor Thomas de Física, trazendo para vocês nossa 10ª aula aí, falando sobre a introdução à dinâmica, né? A gente vai começar agora uma nova área da mecânica, que é a dinâmica, o estudo das forças, e a gente começa esse estudo pelas leis de Newton. É importante ressaltar que no ProIFES nós vamos deixar de ver algumas coisas, que não são cobradas, por exemplo, o plano inclinado, né, não é cobrado na prova do IFES. Cálculos com força de atrito não são cobrados, a gente vai discutir o conceito, mas eu não vou falar sobre os cálculos envolvendo força de atrito. E creio que a gente deve ficar aí cerca de 4 aulas falando das forças, para falar bem, intercalando aí com algumas correções de exercício também. Essa primeira aula aqui, nossa, ela não deve ter exercícios específicos dela, porque a gente tem alguns exemplos aí no meio e depois também a gente vai falar sobre as outras forças e eu acho melhor a gente já ir treinando com todas as forças de uma vez. Então, hoje não deve ter uma lista de exercício associada, porque é difícil achar questão de lei de Newton que você não tem mais de uma aí, né? Ou força-peso, força normal, força de tração. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Então acho que no mínimo eu quero dividir bem para a gente não falar muita coisa de uma vez, mas no mínimo 4 aulas aí, as próximas de conteúdo vão ser sobre as leis de Newton. Hoje eu já vou falar das 3 de uma vez, para a gente não ficar cortando as leis de Newton, né? Quando a gente compreende as 3, e aí depois a gente vai diminuindo a fala sobre outras forças. E quando a gente estiver fazendo as aulas, eu quero fazer bastante exemplo também, para vocês saberem como resolver, né? A gente entra em uma outra forma de resolver questão aqui na parte da dinâmica. É bem diferente da cinemática. Aqui a interpretação ela é muito mais necessária do que lá. Então, de certa maneira, a gente precisa tá ligado com isso. Hoje, então, a gente vai falar da introdução aí à dinâmica, as leis de Newton. Vou falar um pouquinho sobre os conceitos de força, a primeira, a segunda e a terceira lei, e depois a gente continua, né? Como a gente vai ficar um bom tempo aí falando de dinâmica, eu acredito que a gente vai poder tratar tudo com calma. Então, essa aula das leis de Newton. A próxima a gente deve falar de força-peso, força normal, e aí já começar a envolver algumas questões com essas duas forças. Depois a gente deve falar de tração e elevadores, e talha exponencial, né, máquinas simples que a gente chama, e aí uma outra talvez fazendo uma misturona, né, fazendo sistema de corpos. Então misturando tudo, aí todas essas forças e aprendendo a resolver questões a respeito. Tudo certo? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Então, a gente começa a falar do estudo das forças, né? A dinâmica. Ah, Antes, só vamos lembrar então que a gente tem grandezas vetoriais, né? Grandezas que precisam de 3 informações para serem perfeitamente representadas: módulo, direção e sentido. Certo? Com isso, vamos pensar o seguinte: o vetor velocidade ele representa a rapidez com que um corpo varia sua posição vetorial. Então, eu posso mostrar com que rapidez, a intensidade, qual direção que está acontecendo essa velocidade e em qual sentido ela está se movimentando. Assim como o vetor aceleração representa a rapidez com que um corpo varia de velocidade, que é a mudança de movimento desse corpo. Ou seja, a gente vai chamar de força. Ela é a ação que é exercida sobre um corpo para mudar o seu estado, ou de repouso, ou de movimento uniforme em uma linha reta. Essa definição, ou essa ideia de força, quem deu foi Stephen Hawking. Ele não é quem definiu força, quem definiu de maneira clara as forças foi o Isaac Newton, porém a gente tem ideias novas do que as forças representam, né?
Então, a força é um vetor que representa a interação entre dois corpos. Ou seja, se eu tenho um carro que está se movimentando com uma certa velocidade, de 10 metros por segundo, constante, então ele está andando um movimento movimento uniforme. Aí eu vou e crio uma aceleração para esse corpo. O que eu tenho que fazer para o carro acelerar? Eu não tenho que apertar o pedal do acelerador? E ao apertar o pedal do acelerador, eu estou fazendo com que o motor aumente o número de rotações, em geral nos carros que a gente tem aí. E aumentando o número de rotações, eu estou dando mais força para o carro. Então nós vamos ter dois tipos de força. A força de contato, que é a força que atua em razão do contato físico entre dois corpos. Então eu chutando a bola, eu empurrando uma cadeira, eu batendo aqui na mesa, como vocês estão ouvindo. E a força de campo, que é a força que atua sem a necessidade de um meio material ligando os corpos, né? Então, sem a necessidade de contato físico. Então, por exemplo, quando eu aproximo um ímã de um prego, né, de um objeto metálico, o ímã é atraído pelo prego e o prego é atraído pelo ímã. Os dois jeitos acontecem. Se você tem um corpo metálico aqui muito grande e você segura ele, é o ímã que anda, o ímã que se movimenta. Assim como o Sol, né, ele não precisa dar um peteleco na Terra para a gente sentir a interação dele. Ele surge através do campo que tem gravitacional entre Sol e Terra. E se a gente tiver tempo suficiente esse ano, nós falamos a respeito desse processo, né, de gravitação universal. Como ele não é muito aplicado em Enem, né, em geral a gente só cita bem rapidamente a gravitação. Então existem quatro forças fundamentais da natureza: gravitacional, elétrica, magnética e a força nuclear forte e fraca, que são forças nucleares, certo? A gravitacional é uma força mecânica, a elétrica e a magnética são forças do espectro elétrico, e as nucleares são do espectro mais moderno da física aí, beleza? Então primeiro a gente fica em ordens de grandeza gravitacionais aqui. Bom, em 1643 nasceu Isaac Newton, um ano após a morte de Galileu Galilei, que morreu em 1642. E o Isaac Newton, ele, se eu não me engano, aos seus 23 ou 26 anos, ele estava trabalhando já na Universidade de Londres, e aí houve uma pandemia, olha só, de peste bubônica. E tudo foi cancelado e ele estava vivendo em reclusão na fazenda da família por 2 anos. Ele viveu lá. E ao longo desses 2 anos, ele desenvolveu teorias sobre óptica, conceitos iniciais até elétricos, gravitacionais. Ele desenvolveu a teoria da gravitação universal e o cálculo matemático. Só para ter ideia, em 2 anos isolado, é daí que vem a ideia da maçã caindo na cabeça, enfim, né, que é uma lenda mais do que realidade. Então o Newton, nesse tempo, ele pensou em muitas coisas. Ao desenvolver o cálculo matemático, o Newton mudou a física como a gente conhece hoje. O cálculo que a gente chama cálculo integral e derivado, ok? É o cálculo numérico. E desenvolveu as 3 leis de Newton. São 3 leis que complementam, contemplam todo a ideia de forças. E é com essas 3 que a gente vai resolver todos os nossos problemas. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia, tá? Então, quando eu tenho um corpo em repouso, ele vai tender a permanecer em repouso, a menos que eu vá lá e faça uma força nele. Então isso está todo mundo de acordo. Imagina que eu tenho uma mesa perfeita, lisa, sem atrito e totalmente na horizontal. E aí eu boto um corpo em cima dessa mesa e ele não tem nenhuma força agindo nele. Mesmo que não tenha nenhum atrito, o corpo vai ficar parado, porque não tem força resultante agindo. Assim como um corpo com uma velocidade constante nessa mesa,
também vai seguir essa ideia do movimento constante. E aí vamos pensar, eu vou falar aqui, aliás, eu vou trazer alguns GIFs para exemplificar, né, mas vamos falar da inércia. Vamos pensar o seguinte. Então eu tenho aqui na minha mesa, é uma mesa gigantesca. Ela tem quilômetros e quilômetros de extensão em linha reta horizontal. Então a gente não vai pensar em nenhuma curva dessa mesa. E aí eu vou botar um bloquinho aqui vermelho em cima da minha mesa. E vou dar um toque nele. Vou aplicar uma força e ele vai começar a andar. Lembrem-se que a gente tem dois tipos de força: força de contato e força de campo. Ou seja, depois que a minha mão desencosta do bloquinho, né, depois que eu dei o toque no bloquinho e ele começa a andar, eu não estou aplicando mais força no meu corpo. Quando ele está lá na frente, não vai ter mais força minha agindo nele. Se a gente pensar que a força continua agindo, a gente vai estar pensando de maneira equivocada. Eu vou fazer um vídeo falando sobre as más concepções que nós temos da física muito aristotélica, né? Que a gente acha, por exemplo, que força e velocidade estão relacionados. Não estão. Então, esse bloquinho, e aí eu vou falar da física aristotélica, que talvez seja o nosso principal meio aí de confusão na hora de pensar em teorias, né? Então esse corpo que sai andando nessa minha mesa eterna com a velocidade constante, ele não tem força agindo sobre ele, porque não tem atrito e não tem força minha, já que eu não estou encostando nele. Logo, se ele continua andando com velocidade constante e não tem força resultante, a primeira coisa que a gente tem que falar é que tem uma tendência dele permanecer em movimento uniforme, a menos que eu vá lá e pare o corpo, aplique uma força, ou que eu incline a mesa, ou que algo aconteça. Então, um corpo tende a permanecer em repouso ou com velocidade constante, a menos que uma força atue sobre ele. Essa é a enunciação da primeira lei de Newton. Todo corpo tende a permanecer em repouso ou movimento uniforme, a menos que uma força atue sobre ele e modifique o seu estado de movimento. Essa força tem que ser uma resultante. Por exemplo, né, a gente está lá no ônibus, parado, no terminal. E aí a gente está parado no terminal. Como o ônibus está parado e nós estamos parados, a gente não precisa ficar segurando lá na barrinha do ônibus. Aí o ônibus começa a andar, você precisa segurar. Depois de um tempo, vamos pensar o ônibus andando numa linha reta, né, tipo a rodovia do Sol, ele pegando bem reto lá e andando, com uma velocidade constante. O ônibus vai ter a sua velocidade constante e nós já discutimos isso. Nós teremos a mesma velocidade do ônibus em relação à estrada. Ou seja, eu estarei em repouso em relação ao ônibus. Então, se a velocidade do ônibus não muda, isso significa que, como eu estou em repouso em relação ao ônibus, eu posso parar de segurar. Eu não preciso segurar em nada, porque é como se o ônibus tivesse parado em relação a mim. Se o ônibus acelera ou freia, e aí vamos supor, né? Agora eu posso parar de segurar. Aí o ônibus vai e freia. Então a força que age nas rodas do ônibus é para trás. Para onde que a gente vai? Para frente. Né? A gente tem a tendência de ser jogado para frente do ônibus. Já quando o ônibus acelera, né? Então vamos supor que a gente está parado lá no terminal, aí eu vou mexer no meu celular aqui, vou pegar na minha mochila meu fone, e aí não estou segurando em nada. Quando o ônibus começa a acelerar, você começa a quase cair para trás. Então quando o ônibus acelera, a força do ônibus, das rodas do ônibus são para frente, e a nossa tendência é permanecer onde a gente estava, indo para trás. Então, quando o ônibus freia, a gente tinha uma velocidade, a gente tende a permanecer nessa velocidade. Quando o ônibus acelera do repouso, a gente estava parado, a gente tem a tendência de permanecer parado onde nós estávamos. Então, essa tendência em permanecer no estado atual é a primeira lei de Newton, a primeira lei de Newton
e é a inércia, certo? Vamos pensar também que os referenciais inerciais são referenciais em que as leis de Newton são válidas. Esses referenciais precisam estar em repouso ou em movimento uniforme. A Terra, ela tecnicamente, ela não é um referencial inercial, porque ela tem movimento de rotação e ela descreve uma trajetória curva em torno do Sol. E a gente vai estudar isso nos movimentos circulares. Para haver movimento circular, tem que ter aceleração. Ou seja, teoricamente, a Terra não é um referencial inercial. Porém, como eles interferem muito pouco na superfície terrestre, nós vamos sim considerar a Terra um referencial inercial, tá? A gente não vai precisar levar isso em consideração. Mas na realidade a Terra não é um referencial inercial. Então, por exemplo, eu trago alguns gifzinhos aí, né? Então ele bota essa argola, bota um preguinho em cima da argola, e aí quando ele dá um peteleco aí na argola, o prego tende a permanecer no seu estado atual, e aí ele acho que vai fazer a slow motion, ele tende a permanecer no estado atual, e o prego cai direto, ele não sofre essa força de movimentação aqui do corpo, né? É aquele truque lá do mágico que puxa uma toalha de mesa e deixa tudo na mesa. Para dar certo, ele precisa puxar com muita velocidade, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem um corpo que vai estar girando em movimento uniforme, e aí a gente vai mostrar a tendência dele, que é permanecer no estado atual. Como a velocidade ela é sempre tangente à trajetória circular, a gente vai estudar isso. Se eu tiro um pedaço aqui, ó, a tendência do corpo é seguir em linha reta. Então, algumas demonstrações de inércia aqui, ó. Eu tenho esse dinossauro na cama elástica. Quando a cama elástica ela é tirada de posição, né, por essa bola de canhão aí, aqui, o meu dinossauro tende a permanecer no estado atual. Esse GIF é lindo demais. E aí depois a cama elástica bate nele e aplica uma força nele para movimentá-lo. Então isso aqui é de um vídeo, tá? Não é uma animação nem nada, é de um vídeo tirado da internet. Qualquer coisa eu disponibilizo para vocês. Mas são 15 minutos de um monte de gente tacando coisas na cama elástica. Por isso que eu cortei só para esse GIF que é maravilhoso, certo? E um dos principais motivos da gente ter que usar cinto de segurança é justamente essa tendência do movimento. Se você está a 100 km por hora e bate no muro, o carro está a 100 km por hora e vai a zero instantaneamente, e você tende a permanecer a 100 km por hora. Então a gente precisa usar cinto de segurança sempre. Tá? Eu ia falar principalmente, não, sempre. Porque batidas pequenas podem gerar enorme força, por exemplo, numa batida de cabeça do painel e por aí vai. Ok? E essa daqui também. Uma tendência da inércia, né? Você vê que enquanto as cerejas estão se movimentando, as gotículas de água ficam grudadas nelas. Quando elas colidem, elas têm uma mudança de estado rápida, né? Uma aplica força na outra, e aí a tendência das gotículas é continuar com as suas velocidades respectivas aqui. Então, vários GIFs lindos de física. E aí a gente vem para a segunda lei de Newton, que é a lei um pouco mais matemática, aí, né? O princípio fundamental da dinâmica, que me mostra o seguinte: isso é uma experiência cotidiana para a gente. Para eu movimentar um corpo, e aí vamos supor, eu vou fazer a maior força que eu consigo, que é o valor de 100 newtons. Eu só consigo aplicar 100 newtons. Aí minha mãe vai e pede: ó, filho, mexe a cadeira ali para mim. Aí eu vou aplicar a maior força que eu consigo na cadeira, eu vou jogar ela longe, né? A gente às vezes tem que dosar. Mas aí eu vou jogar a cadeira longe. Aí ela fala: ô filho, mexe ali o guarda-roupa para mim, para eu limpar atrás. Aí eu vou lá mexer. Se eu for fazer a maior força, quase o guarda-roupa não sai do lugar, se sair. Ou seja, eu aplicando uma mesma força
para massas diferentes, eu crio acelerações diferentes. Ué, professor, você não cria velocidade? Não, porque pela primeira lei de Newton, a força não depende da velocidade, e sim da variação da velocidade. Como eu disse, um carro viajando a velocidade constante, ou o meu cubinho lá vermelho viajando a velocidade constante, tende a permanecer assim, a menos que uma força atue sobre ele. Então, a força ela está diretamente ligada à variação da velocidade. O quanto a velocidade varia o seu movimento. Então, a resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto da sua massa vezes a aceleração adquirida. Essa é a minha segunda lei de Newton. Aqui vamos supor que a força é 100 e a massa é 5. Então 100 dividido por 5 eu vou ter a aceleração 20. Aqui a força é 100, só que a massa é 50. 100 dividido por 50 vai dar 2. Então você está vendo que conforme eu aumento a massa, eu diminuo a aceleração, grandezas físicas inversamente proporcionais se multiplicam. Grandezas físicas diretamente proporcionais se dividem. Quanto maior a massa do corpo, maior a força resultante que eu tenho que aplicar para gerar uma mesma aceleração. E aí, como força é uma grandeza vetorial, nós precisamos tratar como um vetor. Então a gente precisa lembrar das regras de soma vetorial que a gente falou na última aula, na penúltima aula, né? Então, por exemplo, se eu só tenho uma força agindo no corpo A, no exemplo A, no corpo azul, a minha força resultante é F. Logo, eu calculo a força resultante como F é igual a MA. Agora, se eu tenho uma força F1 e uma força F2, forças concorrentes na horizontal, a gente vai ter que a força resultante é F1, e eu considero F1 positivo, lembra, por causa do eixo XY, menos F2. A força resultante sempre vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração, e vice-versa. Aqui tá, eu até escrevi, a aceleração sofrida pelo corpo tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante FR. Logo aqui, a soma vetorial manda, lá nos casos que a gente estudou, pegar uma menos a outra. A mesma coisa acontece na C, só que agora na vertical, né? E de novo, se a minha resultante é F1, e dá para ver pelo tamanho do vetor, a minha aceleração está para cima. Agora eu tenho F1 para a esquerda, F2 para a esquerda e F3 para a direita. Se o F3 for maior que a soma de F1 e 2, ou seja, se ele ganhar, né, a gente vai pensar muito em cabo de guerra aqui. Quem ganha e quem perde? Eu vou ter F3 menos F1 menos F2. Logo, essa é a minha força resultante. Se eu tenho forças perpendiculares, por exemplo, eu tenho que aplicar o teorema de Pitágoras. E a minha aceleração também será na diagonal junto com a força resultante. Então, vocês estão vendo que, de certa forma, a gente está simplesmente aplicando tudo de vetores que a gente estudou. Por isso que eu ensinei vetores. E por isso que eu nem passei muito exercício. Porque aqui a gente vai treinar tudo de vetores que a gente precisa. Nesses exemplos de força, tá? A outra coisa na 2 é que a massa é a medida da inércia do corpo. Ora, quanto maior a massa, não é mais difícil modificar o seu estado atual? Logo, quanto maior a massa, maior a inércia. A unidade de força é a unidade de massa vezes a unidade de aceleração, que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, e é o Newton. Só para a gente ter uma ideia de quanto que é 1 Newton. Se você pegar um corpo de 100 gramas, então um sabonete, acho que é uma pasta de dente, segurar na sua mão na horizontal, né, em relação ao chão, e não deixá-la cair, né, então você botar o sabonete em cima da sua mão e não deixar cair, essa é a força de 1 Newton.
É a força para segurar 100 gramas contra a gravidade 10. Ok? Mas só para a gente quantificar o que é 1 newton. Nós temos outras medidas de força, como kgf e como Dina, mas eu vou apresentá-las depois em exercícios, né? Eu não acho necessário falar exclusivamente de kgf e Dina aqui. E aí a gente chega na terceira lei de Newton, que é a lei ou a princípio da ação e reação. E aí você, rapazote forte, menina crossfiteira, que vai aí fazer em casa os seus exercícios. E aí você vai fazer uma flexão no chão, você empurra o chão para baixo, porém você vai para cima. Ora, por que você está indo para cima? Que ideia física faz com que isso aconteça? E mais, você vai chutar ou você vai ver um vídeo lá dos russos doidão atirando. E aí o cara vai atirar e a arma vai lá para trás, né? Para dar que a gente chama de recuo. Quando um corpo aplica uma força F sobre o corpo B, então o próprio corpo B vai aplicar uma força igual e contrária, menos F, sobre o corpo A, de mesma direção e sentido oposto ao da primeira força. Ou seja, o para-ação e reação, ela vai agir simultaneamente nos dois corpos. Como assim o para-ação e reação? Para toda ação que eu crio, eu gero uma reação igual e contrária. Essa é a terceira lei de Newton. Toda ação corresponde a uma reação igual e contrária. Ou seja, a força que eu gero no muro, a força aqui que eu falei do rapaz, e aí eu botei o rapaz de patins aqui, não sei se dá para ver, justamente porque ele empurra o muro e vai lá para trás, né? Ou seja, a força que ele faz no muro é numericamente em módulo igual à força que o muro faz nele. Então, se você está de patins, empurra o muro com toda a força, você vai parar lá atrás. Com isso, surge uma dúvida. Se para toda ação surge uma reação, como é que a gente pode mover os objetos? Imagina que eu boto minha cadeira, eu faria isso em sala de aula, botaria a cadeira aí no chão e daria um chute nela, para atravessando a sala assim. E aí eu pergunto para vocês, como que eu consigo fazer a cadeira andar? Porque, de novo, a gente vai pensar em força como um cabo de guerra. Então, se eu aplico uma força F, por que o menos F que surge não anula? Né? E aí a cadeira deveria ficar parada, e tudo deveria ficar parado. Então, eu aplicar uma força na cadeira, a cadeira vai começar a andar, né, se deslocar pela sala. Quando o contato acaba, a minha força deixa de existir, assim como a força que a cadeira faz em mim. E está aí a resposta. Toda ação num corpo representa uma reação em outro corpo. Eu faço uma ação na cadeira, a cadeira faz uma reação em mim. Como a minha inércia é maior do que a da cadeira, é ela que se movimenta. Se eu faço isso no muro de casa ou na parede, eu vou aplicar uma ação na parede, só que como a inércia da parede é muito maior, é eu que vou me movimentar. Então é a reação que gera o movimento. Para toda ação, corresponde a uma reação igual e contrária. Importante, isso é sempre importante da gente lembrar. O para-ação e reação atuam em corpos diferentes. Não tem como para-ação e reação atuar em corpos iguais. Ué, professor, por quê? Vamos pensar o seguinte, se par, ação e reação pudesse atuar no mesmo corpo e não se anulasse, eu poderia pegar meu cabelo, puxar para cima e sair voando por aí. Porque eu vou aplicar uma força aqui no meu corpo e aí eu vou sair me puxando pelo cabelo e sair voando. Mas como a ação e a reação estão agindo no mesmo corpo, aí sim elas se anulam. Então eu puxo meu cabelo para cima, eu faço uma força para cima e a reação do meu cabelo é para baixo. Isso gera uma anulação das forças. Então, quando eu boto, por exemplo, a maçã, né, para botar Newton na conversa aí, a uma certa altura em relação à Terra, a mesma força que puxa a maçã para baixo, né, para a Terra, vai puxar a Terra para a maçã. A mesmíssima força. Quando eu pulo, a Terra me atrai para ela
e eu atraio a Terra para cima, porque toda ação corresponde a uma reação, igual e ao contrário. A inércia da Terra é muito maior do que a minha, apesar de eu estar engordando aí na quarentena, ainda assim a inércia da Terra ganha de mim. Então não tem como, nesse pulo, eu puxar a Terra para o meu pé. A Terra que vai me puxar, vai puxar o meu pé para ela. Se a gente pensar, o simples fato de andar, quando a gente anda, nós fazemos uma força para trás no chão. Quando você vai fazer uma força, o seu pé está criando uma força para trás. É o chão que me joga para frente. Então a reação do chão é em mim. Uma outra ideia é a natação, né? Você faz força nadando, vamos no nado crawl, né? Ou borboleta, você faz força diretamente para trás. Eu não botei o webcam para não cortar, né? Não cobrir aqui, mas eu estou nadando aqui na frente do computador. Então quando você faz a força para trás e a água que te joga para frente. Isso num remo e por aí vai. Você tem também, aqui eu botei a imagem do foguete, né? O foguete ele gera uma movimentação de fogo e ar para baixo e isso empurra o foguete para cima. Quando você pega um balão de festa cheio e abre ele, né, a boca dele, o ar sai e empurra o balão para frente. Isso é interpretação da terceira lei. Aqui a gente tem dois exemplos resolvidos, né? Só para a gente entender como fazer essas questões mais simples, eu não vou fazer uma lista de exercício dessa parte, porque isso sozinho acho que não se sustenta. Na próxima aula nossa, eu vou falar das outras forças da mecânica. Força-peso, força normal, força de tração. Eu vou falar pelo menos de força-peso, normal, tração e elevadores e roldanas. E não vou falar, aí eu deixo para falar de força de atrito sozinha, né? Então a gente vai fazer exemplos sem atrito, depois a gente fala de força de atrito e plano inclinado. E aí eu acho que a gente fica próximo de encerrar essa parte da mecânica, da dinâmica aí. E aí a gente vai para movimentos circulares. Então, por exemplo, aqui, um carro leva 30 segundos para acelerar de 0 a 108 km por hora. Supondo que a sua massa seja igual a 1000 kg, o módulo da sua força resultante que atua nesse intervalo. Então aqui é uma questãozinha clássica para aplicar. Eu tenho que a variação do tempo é 30 segundos, ele parte do repouso, ele chega até 108 km por hora, que dividindo por 3,6 eu sei que é 30 metros por segundo, e tem uma massa de 1000 kg. Então a aceleração do corpo vai ser variação da velocidade, né? Como aqui eu estou falando que é uma força, né? Força resultante, essa força vai ser constante que atua, a aceleração também vai ser constante. Então 30 menos 0 sobre 30 dá 1 metro por segundo ao quadrado. Quando eu substituo na segunda lei de Newton, a única força que atua é F, né? O módulo da sua força resultante. É essa força F. Força F é igual a massa, 1000 kg, vezes aceleração 1, e isso dá 1000 newtons. Na questão 2, a gente tem o seguinte, a figura abaixo representa um conjunto sobre o qual é exercida uma força igual a 10 newtons. Desprezando os atritos, assinale as corretas. Os dados, a massa de A é 2 kg e a massa de B é 3 kg. Então, na primeira aqui, ele fala a aceleração dos corpos vale 2 metros por segundo ao quadrado. Eu aplico a minha força F no corpo A. O corpo A, por sua vez, aplica uma força F de A em B que vai empurrar o bloco. Então, quando eu empurro um bloquinho e esse bloquinho empurra outro corpo, eu não estou... né? Então, eu estou aplicando a força em A e A empurra B. Eu não estou... Eu aplicar força em A faz o B andar, mas não sou eu fisicamente que empurro o B. Quem empurra o B é a força do corpo A. Então, eu posso considerar isso aqui como um blocão de massa da soma dos dois blocos, né? Então, a aceleração dos corpos ou dos blocos vale
a força F agindo sobre a soma das suas massas. Logo, né, substituindo aqui os valores, a gente chega em 2 metros por segundo ao quadrado, é verdade. Agora, na B, ele pede a força que B exerce em A, e ele fala que isso vale 6 newtons. Ora, se o A está empurrando o B e havendo uma movimentação, toda ação corresponde a uma reação igual e contrária. O B vai criar uma força aqui em A. Então eu tenho a minha força agindo em A e eu tenho a resistência da força do B aqui, ó. Então a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então a força resultante vai ser a minha força que faz o movimento acontecer menos quem atrapalha. Eu sempre vou falar assim: quem faz o movimento acontecer menos quem atrapalha. Quem faz o movimento acontecer menos quem atrapalha. Sempre assim. Logo, F eu sei que é 10, a massa de A eu sei que é 2, A eu sei que é 2 também, acabei de calcular. Substituindo, eu tenho que a força que B faz em A é realmente 6 newtons. Agora, na letra C, ele fala que a força que A exerce em B. A força que A exerce em B vai ser o seguinte: eu tenho o corpo B, né? Então aqui eu queria a força que o B fazia em A, então eu tive que analisar o A. Agora eu quero a força que A faz em B, então eu vou analisar B. Com isso, eu tenho a força que A faz em B, que é o único responsável por esse corpo se movimentar. Essa força é a resultante. Então a força resultante é igual a massa 3 vezes a aceleração 2. Então a força de A em B é 6 newtons. Eu nem precisaria fazer a conta, porque se eu sei que a força que B faz em A é 6, pela terceira lei de Newton, a força que A faz em B tem que ser 6 também. Senão a terceira lei está quebrada. Então aqui eu já nem precisaria fazer a conta, eu fiz só para demonstrar, certo? Então, por exemplo, a gente tem alguns GIFs aqui, né? Então, ó, um canhão, ao lançar uma massa, ele também vai para trás. Aqui a gente vai estudar mais para frente em quantidade de movimento, mas é uma resultante da terceira lei de Newton, né? Você faz uma força para frente e recebe uma força contrária na mesma direção em sentidos opostos. E você tem esse carinha que vai dar um tiro com essa mini bazuca aí, a bazuca sai voando da mão dele. Ele lança um projétil para frente e a bazuca vai para trás. Assim como a pessoa... videocassetadas quase da física, né? A pessoa vai dar um tiro com a arma, a velocidade que sai a arma gera uma força nessa bala, vamos dizer assim, ou nessas balas, que gera uma resultante para trás. O maior demonstração que a gente faz força para frente ao andar numa canoa e tentar pular para a margem, né? Essa canoa vai para trás se a gente faz isso, porque a força que a gente faz realmente é para trás e é a canoa ou o chão que nos joga para frente. Aqui, por exemplo, a gente tem uma bela demonstração da primeira lei, né? Também. Então, olha só, olha onde a bolinha de massa pequena vai parar, né? Vai lá em cima. Porque a massa da bola de basquete, ela bate no chão, recebe o impacto, faz uma força no chão, o chão retorna a força nela, ela faz uma força nessa bola azul, a bola azul retorna uma força nela, e essa bola azul faz uma força na bolinha branca, ou seja, é um acúmulo de forças aí que culmina no corpo de menor massa, ganhando uma maior aceleração aqui. Beleza? A gente tem também o cachorrinho aí, né? E ao correr nesse gira-gira, ele faz força para trás, e aí tem momentos aqui, se a gente conseguir perceber, acho que bem aqui também, parece que ele para, por mais que ele continue correndo, porque ele equilibra as velocidades, né, dele e do gira-gira. GIFs maravilhosos, né? E a gente tem esse, que é um caso clássico. O Zé Aldo, na hora que ele vai tomar, eu vou aqui deixar parado, na hora que ele vai tomar, a gente vai conseguir ver
a manifestação desse golpe no rosto dele, se propagando. Mas se a gente conseguir prestar bem atenção no braço do McGregor, a gente vai ver também uma onda se disseminando pelo braço dele. Se não ficar muito bom, eu vou diminuir a imagem para aumentar a qualidade, tá? Então olha só, a gente vê se propagando pelo rosto do Zé Aldo a força e a gente vê a reação aqui, ó, no braço do McGregor. Então toda ação corresponde a uma reação que é igual e contrária. A mesma ação que você dá no soco, você recebe de volta. Então, por isso que quando você dá um soco ou bate forte em algum lugar, você dói, né? Porque essa ação que você fez gerou uma reação contrária. E aí sim, nós encerramos nossa aula de hoje. Então, acho que foi bom para a gente falar bem conceitualmente do que é a lei de Newton. Estou com saudade aqui, só mostrar, né? Do que são as leis de Newton. A gente vai continuar falando das leis de Newton por pelo menos 2 aulas, eu acho, né? Se a gente for falar bem rápido, mas por pelo menos 2 aulas a gente vai falar de leis de Newton aí, justamente para a gente cobrir tudo de leis de Newton. E aí eu faço uma lista de exercícios na semana que vem, que eu vou falar das outras forças da mecânica, né? Das outras forças. E também falarei, né, de polias. Vai ser uma aula um pouco mais longa, mas eu acho melhor porque mecânica, física 1, a gente tem muita coisa para falar. Pretendo postar no sábado para vocês, se não for possível, será na terça-feira sem falta, certo? A aula vai. Só preciso me organizar no tempo, que são muitas aulas para planejar. No mais, gente, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Eu estou tentando reduzir um pouco o tempo, justamente para a gente conseguir falar, por mais que seja menos, mas falar com qualidade e vocês conseguirem compreender. Então, é isso. A gente se vê na próxima aula. Valeu, falou, beijão a todos. Tchau.